Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 6, nossa segunda aula aí, da semana 2, falaremos hoje sobre indicadores sociais, dando sequência aí ao nosso estudo sobre população, ou demografia. Os indicadores sociais. Os indicadores sociais são dados estatísticos sobre os vários aspectos da vida de um povo, que, em conjunto, retratam o estado social da nação, permite conhecer seu nível de desenvolvimento social e os classificar como desenvolvido, emergente ou subdesenvolvido. A partir desses indicadores sociais, pode ser avaliada a renda per capita, analfabetismo, grau de instrução, condições alimentares e condições médicas sanitárias de uma região ou país. Veremos agora alguns dados e indicadores sociais analisados pelos organismos internacionais para avaliação e classificação dos países e regiões. Um dos principais seria a taxa de analfabetismo, que corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Temos também o Produto Interno Bruto, o PIB, é um indicador que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período, podendo ser um ano ou um trimestre. Temos o PNB, o Produto Nacional Bruto, per capita, por pessoa, baseado na paridade de poder de compra dos habitantes. A saúde refere-se à qualidade da saúde da população. A alimentação refere-se à alimentação mínima de uma pessoa necessita, cerca de 2.500 calorias, e se essa alimentação é balanceada. Temos condições médico-sanitárias, como falado anteriormente, que seria acesso a esgoto, água tratada e pavimentação. Qualidade de vida e acesso ao consumo, corresponde ao número de carros, de computadores, televisores, celulares, acesso à internet, entre outros. Falando ainda sobre esses indicadores aí, a junção, o conjunto deles tende a formar o chamado IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, O IDH foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, com o objetivo de medir o grau econômico e principalmente como as pessoas estão vivendo nos países de todo o mundo. O IDH avalia os países em uma escala de 0 a 1. Exatamente, pessoal, de 0 a 1. O índice 1 não foi alcançado por nenhum país no mundo e dificilmente será, pois tal índice iria significar que determinado país apresenta uma realidade praticamente perfeita, com elevada renda per capita, expectativa de vida de 90 anos e assim por diante. O cálculo do IDH. Igualmente, é importante ressaltar que não existe nenhum país do mundo com índice 0, já que não existe nenhum país com índice 1, com índice 0 também não. Pois, se isso acontecesse, seria o mesmo que apresentar, por exemplo, taxa de analfabetismo de 100% e todos os outros indicadores em nível catastróficos. O cálculo do IDH dos países leva em conta 3 fundamentais princípios da sociedade: a alfabetização e acesso ao conhecimento, a renda e também o nível de saúde, ou seja, leva-se em conta a capacidade de um determinado país de oferecer à sua população uma qualidade mínima em termos de educação, saúde e distribuição de renda. Por isso, com base nesse critério, os países podem ter IDH muito elevado, de 800 a 1.
elevado de 0,700 a 0,799. Médio de 0,555 a 0,699. E baixo, menos de 555. A ONU divulgou o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano em 2019 e tivemos como resultado, né, temos os principais países ali, né, os países com IDH mais elevado. Em primeiro ali assim seria a Noruega, né, que é 0,954. Temos a Suíça, 0,946. Irlanda, 0,942. Alemanha e Hong Kong, 0,939. Em contrapartida, né, entre os menores DH estão a República Centro-Africana, 0,381. Temos o Chad, com 0,401. Sudão do Sul, né, 0,413. Burundi, 0,423. O Brasil figura na posição de 79, com o IDH de 0,761. Bem, aqui seria um mapa mundi, né, onde a gente pode até regionalizar, onde tem os países com a maior qualidade de vida, né, maior IDH, né. Esses que estão em tonalidade maior, né, como exemplo aqui assim dos países da Europa, da Oceania, podemos falar também da América do Norte, né, estão com o IDH mais elevado. Em contrapartida, temos a maioria dos países aqui do continente africano e da Ásia, né, com o menor IDH. Então a gente ter uma noção e poder regionalizar também esse IDH com relação aos países do mundo. Lembrando que esse mapa aí é o IDH de 2019, bem atualizado. Temos também o índice de Gini, né? Esse índice de Gini, ou coeficiente de Gini também como é chamado, é utilizado para medir a desigualdade social de uma determinada região. Sua importância efetiva-se diante das limitações que outros índices como o PIB e a renda per capita possuem para medir a distribuição de riquezas. O coeficiente de Gini recebeu esse nome em homenagem ao matemático italiano Corrado Gini, que criou esse cálculo no ano de 1912, sobre a preocupação de mensurar o quanto um determinado local pode ser igualitário ou desigual, social e economicamente. A classificação deste índice obedece a uma escala que vai de 0, quando não há desigualdade, e 1, quando há desigualdade máxima, que são dois números cujos valores jamais serão alcançados por nenhum lugar, pois representam extremos ideais. Nesse sentido, quanto menor é o valor numérico do coeficiente Gini, menos desigual é um país ou localidade. Graficamente, a representação do índice de Gini é realizada a partir da chamada curva de Lorenz, que mostra a proporção acumulada da renda em função da proporção acumulada da população, e o coeficiente de Gini, por vezes chamados de índice de Gini ou razão de Gini, é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, como falei anteriormente, e publicada no documento Variabilità a variabilidade e mutabilidade em italiano, né? Esses termos em italiano, em 1912.
Pode ser utilizado para qualquer distribuição, embora seja comumente utilizado para medir a desigualdade de distribuição de renda. O gráfico do índice de Gini. O gráfico do índice de Gini revela, portanto, o índice de desigualdade de renda de uma determinada localidade a partir da curva de Lorenz, como falado anteriormente, não é isso? De modo que, tanto mais próximo de uma reta a curvatura estiver, menos desigual será o local representado. Neste sentido, o coeficiente de Gini representa a relação entre o valor da área de concentração indicada e a área total do triângulo retângulo formado. Vamos observar aqui. Bem, aqui nós temos um exemplo do índice de Gini, né? Observando o gráfico a seguir, considera-se que uma reta representaria a perfeita desigualdade e que qualquer ponto de suas ordenadas corresponde ao valor igual no eixo das abscissas. Bem, aqui nessa reta seria a proporção acumulada da renda, né? A proporção acumulada da população. Aqui nós temos a chamada curva de Lorenz, não é isso? A área de concentração e a reta de total igualdade. Esse aqui seria a representatividade de cada uma das partes desse índice de Gini. Aqui, né, nós temos para calcular o coeficiente de Gini, né, pegamos o valor de A, né, e dividimos pela soma de A mais B. E a partir daí chegaremos ao coeficiente de Gini. A representação gráfica do coeficiente de Gini, o eixo horizontal, representa a percentagem de pessoas e o eixo vertical, a percentagem da renda. A diagonal representa a igualdade perfeita da renda. O coeficiente de Gini é igual a A dividido por A mais B. Pode ser calculado também, né? O coeficiente se calcula como uma razão das áreas do diagrama da curva de Lorenz. Se a área entre a linha de perfeita igualdade e a curva de Lorenz é A e a área abaixo da curvatura de Lorenz é B, então o coeficiente de Gini é igual a A dividido por A mais B. Essa razão se expressa como percentagem ou como equivalente numérico dessa porcentagem, que é sempre um número entre 0 e 1. O coeficiente de Gini pode ser calculado na fórmula de Brown, né, que é a mais prática, né, uma fórmula um pouco prática a nível de matemático, visual, né, o estatístico, né, mas para gente que não se aprofunda tanto nesses cálculos aí, né, acaba sendo um pouco mais complexa, né? Porém, essa fórmula seria a nível de conhecimento aí, tá certo? Só para a gente ver uma nova forma de calcular esse coeficiente de Gini, onde G é o coeficiente de Gini, né? G é igual a 1. Temos o X aqui, que é a proporção acumulada da variável da população, e Y, a proporção acumulada da variável da renda. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos, até a próxima aula.